Milionário vê mendiga paralítica, lavando pratos em um restaurante para salvar sua mãe doente. O sol da tarde iluminava os vidros espelhados do Palazzo Reale, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Ricardo Mendes ajeitou a gravata de seda italiana antes de passar pelas portas giratórias. O maître o recebeu com uma reverência ensaiada, reconhecendo imediatamente um dos homens mais ricos do país. "Sua mesa está pronta, Sr. Mendes", disse o funcionário, conduzindo-o através do salão principal, decorado com lustres de cristal e obras de arte contemporânea. Ricardo mantinha a expressão neutra, acostumado àquele ritual diário de adulação. Aos 45 anos, tinha construído um império no mercado financeiro, mas seu sucesso vinha acompanhado de uma frieza calculada que afastava qualquer um que tentasse se aproximar. Enquanto caminhava entre as mesas ocupadas por executivos em ternos caros e socialites cobertas de joias, Ricardo consultou discretamente o Rolex em seu pulso. Tinha exatos 47 minutos para seu almoço antes da próxima reunião com investidores. Tempo era dinheiro, e ele havia transformado sua vida em uma sequência meticulosamente cronometrada de compromissos. Foi quando um movimento incomum na área de serviço chamou sua atenção. Por uma fresta na porta da cozinha, viu algo que destoava completamente daquele ambiente de ostentação. Uma menina pequena em uma cadeira de rodas, com roupas simples e gastas, empurrando-se com dificuldade entre as pias industriais enquanto lavava pratos. Ricardo parou por um instante franzindo a testa. A cena causou um incômodo que ele não conseguia explicar. A menina não deveria ter mais que 10 anos, e seus braços finos tremiam visivelmente com o esforço de alcançar as pilhas de louça suja. Havia algo de errado naquela imagem, algo que perturbava a perfeição artificial daquele estabelecimento. "Algum problema, senhor?", perguntou o maître, notando sua hesitação. "Quem é aquela criança?", Ricardo apontou discretamente para a cozinha. O funcionário pareceu constrangido. "Ah, é apenas a filha de uma das nossas funcionárias. Ela, às vezes, precisa trazer a menina." Ricardo assentiu mecanicamente e seguiu para sua mesa, mas não conseguiu desviar totalmente sua atenção da cozinha. A cada vez que a porta se abria, ele vislumbrava a pequena figura se movimentando com determinação entre os funcionários apressados. O que mais o intrigava não era apenas a presença inusitada de uma criança trabalhando em um restaurante daquele nível, mas o olhar da menina, uma mistura desconcertante de resignação e força. Durante o almoço, Ricardo tentou se concentrar em sua rotina. Revisou relatórios financeiros em seu tablet, enquanto saboreava um filé mignon ao molho de vinho tinto. Mas seus olhos constantemente se dirigiam à porta da cozinha, como se magnetizados por aquela presença improvável. Após a sobremesa, algo ainda mais incomum aconteceu. Ricardo cancelou sua próxima reunião. Pela primeira vez em anos, sentiu necessidade de quebrar sua programação meticulosa. Esperou o movimento do almoço diminuir e, contrariando todos os seus hábitos, dirigiu-se à área de serviço. A menina estava concentrada em seu trabalho quando ele se aproximou. De perto, Ricardo pode observar melhor os detalhes que o perturbaram. As mãos pequenas e calejadas, o rosto marcado por uma maturidade precoce, a determinação silenciosa com que enfrentava cada tarefa. "Olá", ele disse, surpreendendo a si mesmo com a suavidade na voz. "Como você se chama?" A menina ergueu os olhos, assustada com a presença daquele homem elegante na área de serviço. Hesitou por um momento, como se avaliasse se deveria responder. "Sofia", murmurou finalmente, sem parar de trabalhar. "Sofia", Ricardo repetiu o nome, tentando encontrar as palavras certas. "Você não deveria estar na escola?" A pergunta fez com que as mãos dela parassem por um instante sobre a louça. Seus olhos, quando encontraram os de Ricardo, tinham uma profundidade que o desconcertou. "Eu estudo de manhã", respondeu simplesmente. "À tarde preciso ajudar." "Ajudar com o quê?" Sofia voltou a lavar os pratos, como se aquela conversa a incomodasse. "Preciso juntar dinheiro. Minha mãe está doente." A simplicidade da resposta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ali estava ele, um homem que movimentava milhões diariamente, conversando com uma criança que lavava pratos para tentar salvar a mãe.
A ironia da situação não lhe escapou. E onde está sua mãe agora? No hospital, Sofia respondeu, sua voz tremendo levemente. Ela precisa de uma cirurgia, mas é muito cara, por isso trabalho aqui. O dono do restaurante deixa eu ajudar em troca de um pagamento pequeno. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito não experimentava. Compaixão. A história daquela menina, contada com tanta simplicidade e resignação, começava a penetrar a couraça que ele construíra ao longo dos anos. A história de Sofia continuou ecoando na mente de Ricardo durante todo o resto daquele dia. Pela primeira vez em anos, ele não conseguiu se concentrar em suas reuniões. As planilhas e gráficos em sua tela pareciam insignificantes diante da imagem daquela menina em sua cadeira de rodas, lutando com tanta bravura contra um destino cruel. No dia seguinte, contrariando sua rotina habitual, Ricardo voltou ao restaurante mais cedo. Encontrou Sofia já em seu posto, determinada em sua tarefa diária. Dessa vez aproximou-se com um propósito diferente. Sofia, chamou suavemente. Podemos conversar um pouco? A menina ergueu os olhos, reconhecendo-o. Havia uma mistura de desconfiança e curiosidade em seu olhar. Preciso terminar isso, respondeu, indicando a pilha de pratos. Só alguns minutos, insistiu Ricardo. Prometo não tomar muito seu tempo. Sofia hesitou, mas acabou concordando com um aceno. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se próximo a ela, tentando manter-se na altura. De seus olhos, me conte mais sobre sua mãe, pediu. Qual é o problema dela? É o coração, Sofia respondeu, suas mãos pequenas apertando o pano de prato. Ela precisa de uma cirurgia especial. Os médicos disseram que é urgente, mas no hospital público a fila é muito grande e, no particular, ela balançou a cabeça, deixando a frase incompleta. Ricardo sentiu sua garganta apertar. E seu pai? Ele foi embora quando eu era pequena, Sofia disse com simplicidade. Depois que eu fiquei assim. Ela indicou a cadeira de rodas com um gesto vago. E como aconteceu isso? Ricardo perguntou com cautela. Foi um acidente, ela respondeu, seus olhos momentaneamente perdidos em alguma memória distante. Eu tinha 5 anos. Desde então, mamãe cuida de mim sozinha. Ela sempre trabalhou muito, em 2, às vezes 3 empregos, até ficar doente. Ricardo observou o rosto da menina enquanto ela falava. Havia uma maturidade em suas palavras que contrastava dolorosamente com sua idade. Era como se ela tivesse sido forçada a crescer muito rápido, carregando um peso que nem mesmo muitos adultos conseguiriam suportar. E quanto custa a cirurgia? Ele perguntou, já fazendo cálculos mentais. Sofia mexeu em algo no bolso de seu vestido surrado e tirou um papel dobrado várias vezes. Era um orçamento do hospital, amassado e gasto de tanto ser manuseado. Ricardo pegou o papel com cuidado, como se fosse um documento precioso. O valor fez seu coração apertar. Era uma quantia que para ele não significava praticamente nada, mas que para Sofia e sua mãe representava um montante impossível de ser alcançado. E quanto você consegue ganhar aqui por dia? Perguntou, embora já imaginasse a resposta. 20 reais, Sofia respondeu com orgulho. Se eu trabalhar todos os dias, até nos fins de semana, em alguns meses talvez. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Ali estava uma criança fazendo contas impossíveis, alimentando uma esperança que ele sabia jamais se realizaria naquele ritmo. O tempo estava correndo contra ela, e cada dia perdido significava um risco maior para sua mãe. Sofia, ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. E se eu dissesse que posso ajudar você e sua mãe? Os olhos da menina se arregalaram por um momento, mas logo voltaram à sua expressão cautelosa. O senhor nem nos conhece, ela disse com uma sabedoria além de sua idade. Por que quereria nos ajudar? A pergunta atingiu Ricardo com força. Por que realmente? Ele que sempre calculou cada movimento em sua vida, que nunca fez nada sem esperar algo em troca, por que estava ali, oferecendo ajuda a uma menina desconhecida? Porque às vezes, ele respondeu lentamente, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz.
A gente precisa fazer a coisa certa simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Sofia o estudou por um longo momento, como se tentasse ler sua alma através de seus olhos. Finalmente ela falou: "O senhor parece diferente hoje. Ontem parecia mais frio." Ricardo não pôde evitar um pequeno sorriso. "Talvez eu esteja mesmo diferente. Talvez você tenha me ajudado a ver algumas coisas de uma maneira nova." O Hospital São Francisco era um dos mais prestigiados de São Paulo. No dia seguinte à sua conversa com Sofia, Ricardo atravessava seus corredores imaculados em direção à ala administrativa. O cheiro de desinfetante e o silêncio pesado lembravam-no de por que odiava hospitais. Eram lugares que escancaram a fragilidade humana. Sr. Mendes, o diretor do hospital, Dr. Paulo Alcântara, veio recebê-lo pessoalmente. Que surpresa! Agradável. Se soubéssemos de sua visita, teríamos preparado uma recepção adequada. Ricardo dispensou os salamaleques com um gesto. "Preciso de informações sobre uma paciente, Helena Santos." O sorriso do diretor vacilou ligeiramente. "Ah, sim, um caso complicado. A senhora precisa de uma cirurgia cardíaca complexa. Mas, infelizmente..." "Infelizmente o quê?" Ricardo interrompeu, sua voz afiada como uma navalha. "Bem, há questões financeiras." O diretor pigarreou. Desconfortável. "A família não tem condições de arcar com os custos e o plano de saúde dela não cobre esse tipo de procedimento. Estamos tentando uma transferência para o sistema público, mas a fila de espera é..." "Quanto tempo ela tem?" O diretor hesitou. "Sem a cirurgia? Talvez 3 meses no máximo." Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias. 3 meses. Sofia estava lutando uma batalha impossível contra o tempo, lavando pratos por R$ 20 ao dia, enquanto sua mãe definhava em uma cama de hospital. "Quero ver o prontuário médico completo", exigiu. "Senhor, há questões de confidencialidade." "Doutor Alcântara." Ricardo o interrompeu novamente, sua voz perigosamente calma. "Seu hospital recebeu uma doação considerável da Fundação Mendes no ano passado, não foi? Seria uma pena se precisássemos reavaliar essa parceria." O diretor empalideceu. Minutos depois, Ricardo folheava o prontuário de Helena Santos em uma sala privativa. Cada página revelava uma história de negligência sistemática, consultas adiadas, exames postergados, tratamentos negados. O sistema havia falhado com aquela família em todos os níveis. Enquanto lia, uma memória antiga e dolorosa começou a emergir em sua mente. Sua própria mãe, há 25 anos, enfrentando um sistema de saúde que a tratou como mais um número. Na época, ele era apenas um jovem sem recursos, incapaz de fazer qualquer coisa além de assistir impotente enquanto ela sofria. Foi essa experiência que o transformou no homem que era hoje, determinado a nunca mais se sentir impotente, a acumular tanto poder que nada nem ninguém poderia machucá-lo novamente. Mas de que servia todo esse poder se ele o usava apenas para se isolar do mundo? Se continuava permitindo que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento? Ricardo pegou seu celular e fez uma ligação. "Dr. Gabriel, preciso de você no Hospital São Francisco agora." "Sim, é uma emergência. Traga sua equipe." 2 horas. Depois, o Dr. Gabriel Martinez, um dos cirurgiões cardíacos mais renomados do país, examinava Helena pessoalmente. Ricardo observava através do vidro da UTI, vendo pela primeira vez a mãe de Sofia. Era uma mulher jovem, não devia ter mais que 35 anos, mas a doença havia cobrado seu preço. Mesmo assim, havia uma dignidade em seu rosto que lembrava a filha. "Ela é uma lutadora", Dr. Gabriel comentou ao sair do quarto. "Apesar de todas as adversidades, seu coração continua batendo. Com a cirurgia adequada, as chances de recuperação são boas." "Ah, então faça acontecer", Ricardo ordenou. "Monte sua melhor equipe, custo não é problema." O médico assentiu, mas havia uma expressão curiosa em seu rosto. "Posso perguntar por que esse caso específico te interessa tanto, Ricardo? Nunca te vi pessoalmente envolvido assim antes." Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando Helena através do vidro.
Digamos que alguém me fez lembrar que há coisas mais importantes que dinheiro. Saindo do hospital, Ricardo fez mais uma parada. No Palazzo Reale, encontrou o proprietário, um velho conhecido dos círculos sociais que frequentava. Preciso que você pare de explorar trabalho infantil no seu estabelecimento, disse sem rodeios, sentando-se na frente do homem atônito. Não sei do que você está falando, o proprietário gaguejou. A menina na cadeira de rodas, Sofia. Você a faz trabalhar por uma miséria, sabendo da situação da mãe dela. Olha, Ricardo, ela insistiu. Eu só estava tentando ajudar. Ajudar? Ricardo inclinou-se para frente, seus olhos faiscando. Você se aproveitou do desespero de uma criança, mas isso acaba hoje. E para compensar, você vai pagar retroativamente um salário justo por todo o tempo que ela trabalhou aqui. No dia seguinte, Ricardo esperou Sofia na entrada do restaurante. Quando a menina chegou, empurrando sua cadeira de rodas com dificuldade pela calçada irregular, ele sentiu seu coração apertar. Como nunca havia notado antes, o quanto as cidades são hostis para pessoas com deficiência. Sofia, chamou suavemente. A menina parou surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Bom dia, senhor Ricardo. Ela respondeu educadamente, mas seus olhos demonstravam preocupação. Será que ele tinha mudado de ideia sobre ajudá-las? Você não precisa mais trabalhar aqui, ele disse, indo direto ao ponto. Na verdade, você não deveria ter precisado trabalhar aqui em nenhum momento. O rosto de Sofia empalideceu. Mas eu preciso do dinheiro. Minha mãe... Sua mãe vai fazer a cirurgia, Ricardo a interrompeu gentilmente. Hoje mesmo. Sofia ficou imóvel, seus olhos arregalados fixos nele. Como assim? O senhor vai mesmo nos ajudar? Já estou ajudando, ele sorriu. Dr. Gabriel Martinez, o melhor cirurgião cardíaco do país, já está cuidando dela. A cirurgia está marcada para esta tarde. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Ela tentou falar algo, mas as palavras não saíam. Ricardo se ajoelhou ao lado de sua cadeira, ficando na altura de seus olhos. E tem mais, continuou. O dono do restaurante vai pagar todo o dinheiro que deve a você, com juros. E eu prometo que ele nunca mais vai explorar nenhuma outra criança. Sofia soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Ricardo percebeu que provavelmente era a primeira vez em muito tempo que ela se permitia chorar, que se permitia ser apenas uma criança. Mas por quê? Ela perguntou finalmente, enxugando as lágrimas. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Ricardo pensou por um momento antes de responder. Como explicar para aquela menina que ela havia despertado algo nele que estava adormecido há anos? Que sua coragem e determinação o fizeram questionar todas as suas escolhas de vida? Porque você me ensinou algo muito importante, Sofia, disse finalmente. Você me ensinou que ser rico não significa nada se não usarmos nossa riqueza para fazer a diferença na vida dos outros. Você é muito mais forte e corajosa do que eu jamais fui, mesmo tendo tudo o que o dinheiro pode comprar. Sofia o olhou com uma intensidade que o fez lembrar de sua primeira conversa. O senhor também. É corajoso, ela disse simplesmente. Só precisava lembrar disso. Ricardo sentiu algo quente e úmido em seu próprio rosto e percebeu surpreso que estava chorando. Não se lembrava da última vez que havia chorado. Venha, ele disse, levantando-se e posicionando-se atrás da cadeira de rodas. Vou levar você para ver sua mãe. Durante o caminho até o hospital, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas 3 dias. Antes ele media sucesso em números em uma conta bancária. Agora, percebia que o verdadeiro sucesso estava no sorriso esperançoso de uma criança, na chance de fazer a diferença na vida de alguém. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos pelo Dr. Gabriel, que tinha novidades importantes sobre o estado de Helena. O médico os conduziu até a UTI, onde a mãe de Sofia estava sendo preparada para a cirurgia. Quando a menina viu sua mãe, seus olhos brilharam de uma maneira que Ricardo jamais esqueceria. Mamãe! Sofia chamou, e Helena virou o rosto em direção à voz da filha. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a menina. Meu amor, ela sussurrou, estendendo a mão para tocar o rosto da filha. Como você está aqui?
Este é o Sr. Ricardo, mamãe. Sofia apresentou com orgulho na voz. Ele está nos ajudando. Helena olhou para Ricardo com uma expressão de gratidão tão profunda que palavras não seriam necessárias. Mas ela tentou mesmo assim. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Ricardo a interrompeu gentilmente. Sua filha já me deu algo muito mais valioso do que qualquer agradecimento. Ela me ajudou a recuperar minha humanidade. As horas que se seguiram foram as mais longas na vida de Sofia e Ricardo. Enquanto Helena estava na sala de cirurgia, os dois permaneceram na sala de espera, unidos em uma vigília silenciosa. Ricardo observava como Sofia segurava seu terço com força, murmurando orações que provavelmente sua mãe havia lhe ensinado. Você quer me contar uma história? Ele perguntou gentilmente, tentando distraí-la da ansiedade da espera. Sofia hesitou por um momento, mas então seus olhos se iluminaram levemente. O senhor quer ouvir sobre como eu aprendi a andar com as mãos? Ricardo assentiu, percebendo que ela se referia à maneira impressionante como conseguia se movimentar em sua cadeira de rodas, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Nas começo, depois do acidente, eu não conseguia fazer quase nada sozinha. Ela começou, sua voz suave carregando uma maturidade surpreendente. Mamãe tinha que me ajudar com tudo, mas ela sempre dizia que eu era forte, que eu podia aprender a ser independente. Sofia fez uma pausa, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Então, toda noite, depois que ela voltava do trabalho, não importava o quanto estivesse cansada, ela me ajudava a treinar. Começamos com coisas pequenas, segurar um copo, pentear o cabelo, empurrar a cadeira por alguns centímetros. Ricardo ouvia atentamente, imaginando aquelas cenas de determinação e amor incondicional. As pessoas às vezes perguntam se eu não fico triste por não poder andar. Sofia continuou, seus olhos ganhando um brilho especial. Mas mamãe me ensinou que existem muitas formas de caminhar pela vida. Minhas mãos se tornaram minhas pernas e minha força vem do coração. Naquele momento, Ricardo sentiu algo mudar dentro dele. Ali estava uma criança que, mesmo enfrentando limitações físicas e dificuldades que fariam muitos adultos desistirem, encontrava motivos para sorrir e seguir em frente. E ao seu lado, uma mãe que, mesmo exausta e doente, nunca deixou de lutar pela filha. Sofia, ele disse após um momento de reflexão, você já pensou em estudar medicina? A menina arregalou os olhos, surpresa com a pergunta. Eu sempre quis. Queria poder ajudar outras pessoas como os médicos estão ajudando. Minha mãe agora. Mas sei que é impossível. Nada é impossível. Ricardo a interrompeu com gentileza. Se você quiser, posso ajudar você a realizar esse sonho. Existem excelentes faculdades de medicina que são totalmente adaptadas para pessoas com deficiência. Os olhos de Sofia brilharam, com uma esperança que ela nunca havia se permitido sentir antes. O senhor faria isso? Mas por quê? Porque você tem um dom especial, Sofia. Você não apenas sobrevive às dificuldades, você as transforma em força. Imagino quantas vidas você poderia tocar como médica. Antes que Sofia pudesse responder, Dr. Gabriel apareceu no corredor. Os dois prenderam a respiração, mas o sorriso no rosto do médico já dizia tudo. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou. Dona Helena é uma guerreira. Seu coração respondeu muito bem ao procedimento. Sofia começou a chorar de alegria e Ricardo sentiu suas próprias lágrimas escaparem. Dr. Gabriel se aproximou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia. Sua mãe está na recuperação agora, ele explicou com carinho. Em algumas horas você poderá vê-la. Ela perguntou por você assim que acordou da anestesia. Doutor, Sofia perguntou, enxugando as lágrimas. Quando ela vai poder voltar para casa? Em alguns dias, se tudo continuar bem. Mas ela vai precisar de cuidados especiais durante a recuperação. Não se preocupe com isso, Ricardo interveio. Já providenciei uma equipe de enfermagem para ajudar vocês em casa. E falando em casa, ele hesitou por um momento, olhando para Sofia. Acho que vocês merecem um lugar mais adequado para morar. Um apartamento adaptado com todas as facilidades que você precisa. Sofia o olhou com os olhos arregalados.
O senhor não precisa fazer tudo isso. Eu quero fazer, Ricardo respondeu com firmeza, porque agora entendo que o verdadeiro propósito da riqueza não é acumular, mas transformar vidas. E você, Sofia, me ajudou a entender isso. Dr. Gabriel observava a cena com um sorriso discreto. Sabe, Ricardo, ele comentou, em todos esses anos que te conheço, nunca te vi assim. O que essa pequena fez com você? Ricardo olhou para Sofia, que agora sorria entre lágrimas. Ela me ensinou a ver o mundo com outros olhos. Me fez lembrar de quem eu era antes de deixar o dinheiro endurecer meu coração. Nas semanas que se seguiram, Ricardo mergulhou em um mundo completamente novo. Acompanhou de perto a recuperação de Helena, garantindo que ela recebesse o melhor tratamento possível. Mas mais do que isso, começou a enxergar as falhas do sistema de saúde com uma clareza que nunca teve antes. Em suas visitas diárias ao hospital, observava as salas de espera lotadas. Ouvia histórias de pessoas que, como Helena, lutavam para conseguir tratamentos básicos. Cada história era um novo golpe em sua consciência, um lembrete de quanto tempo havia passado ignorando essa realidade. O senhor está diferente, comentou sua secretária, Marina, após vê-lo cancelar uma importante reunião de negócios para acompanhar a primeira sessão de fisioterapia de Helena. Estou mesmo, ele respondeu surpreso com sua própria transformação. E isso me fez perceber quanto tempo e recursos desperdicei, focando apenas em lucros. Em seu escritório, Ricardo começou a traçar planos ambiciosos. Estudava legislações de saúde, pesquisava sobre acessibilidade, consultava especialistas em políticas públicas. Suas manhãs, antes dedicadas exclusivamente a relatórios financeiros, agora incluíam reuniões com organizações sociais e visitas a hospitais públicos. Enquanto isso, Sofia e Helena se mudaram para o novo apartamento que ele havia providenciado. Era um lugar espaçoso e totalmente adaptado às necessidades de Sofia, com rampas, portas largas e equipamentos especiais que permitiam sua independência. Mas o que mais impressionava não eram as adaptações físicas, e sim a mudança na atmosfera da vida das duas. Nunca pensei que poderíamos viver assim, Helena comentou emocionada durante uma visita de Ricardo. Ela estava se recuperando bem, seu rosto recuperando a cor e a vida. Sofia está tão feliz. Ontem ela ficou horas estudando os livros de biologia que o senhor trouxe. Ricardo sorriu, lembrando-se do brilho nos olhos da menina quando ele chegou com uma coleção completa de livros didáticos e um computador adaptado. Ela é brilhante, disse. Tem um futuro incrível pela frente. O senhor devolveu a esperança para nós, Helena disse suavemente, não apenas pelos recursos materiais, mas por acreditar em nós. Ricardo sentiu um nó na garganta. Na verdade, vocês me deram algo muito mais valioso. Me fizeram redescobrir meu propósito. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, Ricardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Pegou seu laptop e começou a escrever um novo projeto. A Fundação Sofia. Seria uma organização dedicada a ajudar famílias em situação semelhante à de Helena e Sofia, oferecendo não apenas assistência médica, mas também suporte educacional e estrutural para pessoas com deficiência. O projeto incluiria parcerias com hospitais, universidades e empresas, criando uma rede de apoio abrangente. Por que o meu nome? Sofia perguntou quando ele apresentou a ideia dias depois. Porque você foi a inspiração, Ricardo explicou. Sua força, sua determinação, seu coração generoso. São esses os valores que quero que a Fundação represente. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com lágrimas nos olhos, ela disse algo que tocou profundamente o coração de Ricardo. Sabe, senhor Ricardo, às vezes as pessoas pensam que, por eu estar em uma cadeira de rodas, sou eu quem sempre precisa de ajuda. Mas mamãe sempre me ensinou que todos nós temos algo para dar, mesmo quando parece que não temos nada. O senhor me ajudou muito, mas acho que eu também ajudei o senhor, não é? O lançamento da Fundação Sofia atraiu a atenção da mídia e da alta sociedade paulistana.
No elegante salão do hotel onde acontecia o evento, Ricardo observava com um misto de orgulho e apreensão, enquanto Sofia, em seu vestido novo, conversava com desenvoltura com médicos, empresários e jornalistas. Impressionante como ela tem um dom natural para cativar as pessoas, comentou Marina, que havia se tornado uma aliada fundamental no desenvolvimento do projeto. Ricardo assentiu, lembrando-se de como aquela mesma menina, há apenas alguns meses, lavava pratos em um restaurante de luxo. A transformação era notável, mas o que mais o impressionava era como Sofia mantinha sua essência intacta. A mesma simplicidade, a mesma pureza de coração. Senhor Ricardo, Sofia chamou acenando de sua cadeira de rodas. Ela estava cercada por um grupo de médicos que a ouviam com atenção. Pode vir aqui um momento? Ao se aproximar, Ricardo percebeu que ela estava explicando para os especialistas sua ideia para um novo projeto dentro da fundação. Um programa de mentoria, onde pessoas com deficiência bem-sucedidas orientariam crianças em situação semelhante. Sofia quer criar uma rede de apoio, explicou o Dr. Gabriel, que estava entre os ouvintes. Ela diz que muitas crianças desistem de seus sonhos não por falta de capacidade, mas por falta de exemplos e incentivo. Ricardo sentiu o peito inchar de orgulho. Sofia não estava apenas recebendo ajuda. Ela já estava pensando em maneiras de multiplicar aquela transformação, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. O evento continuou e Ricardo foi chamado ao palco para fazer seu discurso. Olhando para a plateia, ele viu rostos conhecidos do mundo corporativo, pessoas com quem costumava discutir apenas números e lucros. Mas agora, tinha algo diferente para lhes dizer. Há alguns meses, começou, eu era um homem que acreditava que sucesso se media pelo saldo bancário. Vivia em uma bolha de privilégios, cego para a realidade que me cercava. Então conheci uma menina extraordinária que mudou completamente minha perspectiva de vida. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Sofia na plateia. Helena, já recuperada e radiante, estava ao lado da filha. Sofia me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que podemos fazer pelos outros. Ela me mostrou que força não está nos músculos, mas no coração. E, principalmente, me fez lembrar de algo que eu havia esquecido, que todos nós temos o poder de fazer a diferença. Na primeira fila, alguns dos mais poderosos empresários da cidade ouviam em silêncio. Ricardo podia ver em seus rostos o mesmo desconforto que ele próprio havia sentido ao ser confrontado com realidades que preferia ignorar. A Fundação. Sofia nasce com um propósito maior do que simplesmente oferecer assistência. Queremos criar uma nova cultura de responsabilidade social, onde o sucesso empresarial ande de mãos dadas com o compromisso de transformar vidas. Enquanto falava, Ricardo apresentava os números. Quantas famílias seriam beneficiadas? Quantos hospitais receberiam apoio? Quantas crianças teriam acesso à educação especializada? Mas os números, pela primeira vez em sua vida, não eram o mais importante. Cada um de vocês aqui, continuou, tem o poder de fazer a diferença. Não precisamos esperar por mudanças no sistema. Podemos ser a mudança. E para provar que isso é possível, gostaria de apresentar nossa primeira embaixadora. Sofia, com a ajuda de Helena, dirigiu sua cadeira até o palco. O público aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos, enquanto ela se posicionava ao lado de Ricardo. Esta é Sofia, ele apresentou, sua voz embargada de emoção. Uma menina que, mesmo enfrentando desafios que fariam muitos adultos desistirem, nunca perdeu sua capacidade de sonhar e de ajudar os outros. Ela é a inspiração desta fundação e um exemplo vivo de que não são nossas limitações que nos definem, mas nossa força de vontade e nosso coração. Sofia pegou o microfone, suas mãos pequenas tremendo levemente. Mas quando falou, sua voz estava firme e clara. Muitas pessoas me perguntam se eu não fico triste por estar em uma cadeira de rodas. Eu respondo que não, porque aprendi que existem muitas formas de caminhar pela vida. E às vezes, precisamos parar de andar para aprender a voar. O impacto do lançamento da Fundação Sofia foi muito além das expectativas iniciais. Nos dias que se seguiram,
O telefone não parava de tocar com ofertas de parcerias e doações. Empresários que antes só se preocupavam com lucros começaram a repensar suas práticas de responsabilidade social. Mas para Ricardo, a maior transformação continuava acontecendo em sua própria vida. Suas manhãs, antes dedicadas exclusivamente a reuniões de negócios, agora começavam com visitas aos projetos da fundação. Ele descobriu uma satisfação que nenhum fechamento de contrato milionário havia lhe proporcionado antes. "O senhor parece mais feliz", observou Sofia durante uma de suas visitas regulares ao novo centro de reabilitação da fundação. Ela estava ajudando uma menina mais nova a aprender a usar uma cadeira de rodas, demonstrando com paciência os movimentos que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ricardo sorriu, observando a cena. "Sabe, Sofia, eu sempre achei que felicidade era ter tudo sob controle, ter tanto dinheiro que nada poderia me atingir. Mas você me ensinou que a verdadeira felicidade está em se permitir ser tocado pela vida dos outros." A menina que Sofia estava ajudando conseguiu fazer sua primeira manobra sozinha, e todos aplaudiram. O sorriso no rosto da pequena aprendiz era como um raio de sol, iluminando todo o ambiente. "Viu só?", Sofia comentou radiante. "Não existe sensação melhor do que ajudar alguém a descobrir sua própria força." Naquela tarde, durante uma reunião com sua equipe executiva, Ricardo fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Estava reestruturando completamente suas empresas para integrar práticas de responsabilidade social em todas as operações. "Mas isso vai impactar nossos lucros", argumentou um dos diretores. "Talvez no curto prazo", Ricardo respondeu com tranquilidade. "Mas estamos construindo algo muito maior do que lucros trimestrais. Estamos construindo um legado de transformação social." A notícia se espalhou rapidamente pelo mercado financeiro. Alguns analistas previram o fracasso da iniciativa. Outros a classificaram como um golpe de marketing. Mas Ricardo estava determinado. Ele havia aprendido com Sofia que as maiores mudanças começam com pequenos atos de coragem. Em casa, Helena se recuperava cada dia mais. Ela havia começado a trabalhar meio período na fundação, coordenando um programa de apoio para mães solo de crianças com deficiência. Sua experiência pessoal se transformou em uma ferramenta poderosa para ajudar outras mulheres em situações semelhantes. "Às vezes me pergunto se tudo isso é real", ela confidenciou a Ricardo durante um café. "Parece um sonho, ver Sofia tão feliz, poder ajudar outras famílias." "É real", Ricardo assegurou, "e é apenas o começo. Cada vida que tocamos cria um efeito multiplicador." Naquela noite, sozinho em seu escritório, Ricardo encontrou uma carta deixada por Sofia. A caligrafia infantil, cuidadosamente trabalhada, encheu seus olhos de lágrimas. "Querido Sr. Ricardo, mamãe sempre me ensinou que devemos agradecer pelas bênçãos em nossa vida. Mas como agradecer alguém que não apenas salvou minha mãe, mas me deu um futuro com que eu nem ousava sonhar? Então pensei que, em vez de apenas agradecer, vou prometer algo. Prometo usar tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas, assim como o Senhor nos ajudou. Prometo nunca esquecer que nossas dificuldades podem se transformar em força para ajudar os outros. O Senhor não é apenas o homem que salvou minha mãe. É o anjo que Deus enviou para nos mostrar que milagres acontecem através das mãos de pessoas de bom coração. Com amor, Sofia." Ricardo guardou a carta em sua gaveta, junto com o antigo orçamento do hospital que Sofia havia lhe mostrado meses atrás. Aquele papel amassado, que antes representava uma batalha impossível, agora era um lembrete do poder da transformação. 6 meses se passaram desde o lançamento da Fundação Sofia. Em uma manhã ensolarada de primavera, Ricardo caminhava pelos corredores do novo Centro de Reabilitação e Educação Especial, o mais recente projeto da Fundação. O local, que antes era um prédio abandonado, havia se transformado em um espaço moderno e acolhedor, onde crianças com diferentes tipos de deficiência encontravam suporte e oportunidades. "Senhor Ricardo", uma voz animada o chamou. Era Sofia, agora usando um uniforme escolar novo, seus olhos brilhando de excitação.
Preciso te mostrar uma coisa incrível. Ela o guiou até uma sala especial, onde várias crianças estavam reunidas em volta de uma mesa. Sobre ela, havia um projeto de ciências em desenvolvimento. Um protótipo de cadeira de rodas com adaptações especiais. Foi ideia da Sofia, explicou a professora de ciências, sorrindo. Ela está liderando um grupo de estudos para desenvolver melhorias em equipamentos de mobilidade. Ricardo observou maravilhado, enquanto Sofia explicava cada detalhe do projeto. Ela havia se transformado não apenas em uma excelente aluna, mas em uma verdadeira líder, inspirando outras crianças a superarem suas limitações e desenvolverem seu potencial. Queremos que seja acessível para todas as famílias, Sofia explicou com seriedade, porque não é justo que apenas quem tem dinheiro possa ter uma cadeira de rodas adequada. Aquelas palavras atingiram Ricardo profundamente. A menina que ele havia conhecido lavando pratos, agora estava pensando em soluções para problemas sistêmicos, preocupada em ajudar outros que enfrentavam as mesmas dificuldades que ela. Mais tarde, durante o almoço com Helena na cafeteria do centro, Ricardo não conseguia conter seu entusiasmo. Sua filha é extraordinária, ele comentou. Ela tem uma capacidade natural de enxergar além dos problemas e buscar soluções. Helena sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Sofia sempre foi assim, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas agora, com as oportunidades certas, ela está realmente florescendo. A conversa foi interrompida por Marina, que chegou apressada com algumas notícias importantes. A história da Fundação Sofia havia chamado a atenção internacional. E uma importante organização de direitos humanos queria fazer uma reportagem especial sobre o projeto. Eles ficaram especialmente interessados no programa de mentoria criado pela Sofia, Marina explicou. Dizem que é um modelo inovador que poderia ser replicado em outros países. Ricardo sentiu uma onda de orgulho, mas também de responsabilidade. O impacto do trabalho estava se expandindo muito além do que ele havia imaginado inicialmente. Não é apenas sobre fazer caridade, ele refletiu em voz alta. É sobre criar um movimento de transformação social. Naquele momento, um grupo de crianças passou correndo pelo refeitório, rindo e brincando. Entre elas, algumas em cadeiras, de rodas, outras com diferentes tipos de deficiência, mas todas integradas em uma alegria comum. Era uma cena que teria sido impossível de imaginar alguns meses atrás. Sabe o que mais me emociona? Helena comentou, observando a cena. Ver como as crianças aqui não se sentem diferentes ou excluídas. Elas têm orgulho de quem são. Ricardo assentiu, lembrando-se de como Sofia havia mudado sua perspectiva sobre deficiência. Não era uma limitação a ser superada, mas uma parte da diversidade humana que merecia respeito e valorização. E pensar que tudo começou com uma menina lavando pratos em um restaurante. Ele murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Não, Helena corrigiu suavemente. Tudo começou quando alguém decidiu abrir os olhos e o coração para ver além das aparências. O Senhor não apenas nos ajudou, Ricardo. O Senhor criou um movimento que está mudando vidas. Marina, que até então ouvia em silêncio, acrescentou. E o mais impressionante é como isso está influenciando o mundo corporativo. Outras empresas estão seguindo seu exemplo, criando programas de inclusão e responsabilidade social. Ricardo sorriu, observando Sofia do outro lado do refeitório, agora ajudando uma criança mais nova com sua bandeja de almoço. Ela havia se tornado muito mais do que uma inspiração. Era uma verdadeira agente de mudança. A notícia chegou em uma tarde de quarta-feira. Sofia havia sido selecionada para representar o Brasil em um congresso internacional sobre inovação social em Genebra. Seu projeto de cadeira de rodas adaptável e acessível havia chamado a atenção de especialistas do mundo todo. Mas eu nunca viajei de avião, ela confessou a Ricardo, uma mistura de excitação e nervosismo em sua voz. E se eu não conseguir me comunicar direito? Meu inglês ainda não é tão bom. Ricardo se ajoelhou ao lado de sua cadeira, como havia feito tantas vezes nos últimos meses. Sofia, você enfrentou desafios muito maiores que este. Além disso, não estará sozinha. Sua mãe e eu estaremos lá para apoiá-la. Os olhos da menina se arregalaram.
O senhor vai mesmo? Claro, ele sorriu. Não perderia por nada seu momento de brilhar no cenário internacional. A preparação para a viagem mobilizou toda a equipe da fundação. Helena ajudou Sofia a aprimorar sua apresentação, enquanto professores voluntários intensificaram suas aulas de inglês. A comunidade inteira se envolveu, orgulhosa de ver uma de suas crianças alcançando voos tão altos. Na véspera da viagem, Ricardo organizou uma pequena celebração no centro de reabilitação. O espaço estava decorado com balões e cartazes feitos pelas outras crianças, desejando boa sorte a Sofia. Antes de partirmos, Ricardo anunciou durante a festa, "Tenho uma surpresa especial." Ele fez um sinal e Marina entrou carregando um documento oficial. A partir de hoje, a Fundação Sofia não é mais apenas um projeto local. Estamos estabelecendo parcerias com organizações em 5 países diferentes para replicar nosso modelo de atendimento e inclusão. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Sofia especialmente parecia não conseguir conter sua emoção. Isso significa que outras crianças em outros lugares vão ter as mesmas oportunidades que eu tive? Ela perguntou, sua voz tremendo de emoção. Exatamente, Ricardo confirmou. E você, Sofia, será nossa embaixadora internacional. Sua história vai inspirar pessoas em todo o mundo. Helena, que estava ao lado da filha, enxugou discretamente uma lágrima. Quem poderia imaginar há alguns meses que chegaríamos tão longe? Ricardo observou o ambiente ao seu redor. As crianças brincando livremente, os pais conversando, com esperança sobre o futuro. Os profissionais dedicados que faziam tudo acontecer. Era um microcosmo do mundo que ele agora sonhava em construir, um lugar onde diferenças não eram barreiras, mas pontes para a transformação. Sabe, Helena, ele disse suavemente, às vezes penso que o destino tem um senso de humor interessante. Eu passei anos construindo um império financeiro, acreditando que isso me traria felicidade. Mas foi precisamente quando comecei a doar, a compartilhar, que encontrei o verdadeiro significado de riqueza. Sofia, que ouvia a conversa, acrescentou, com sua sabedoria peculiar. Mamãe sempre diz que as melhores coisas da vida são as que a gente divide com os outros. Naquele momento, observando Sofia cercada de amigos e bem-wishers, Ricardo teve uma epifania. A verdadeira transformação não estava apenas nas ações práticas, nos projetos implementados ou nos recursos investidos. Estava na mudança de mentalidade, na forma como as pessoas passavam a enxergar umas às outras. Sofia, ele chamou. Você se lembra do dia em que nos conhecemos no restaurante? A menina assentiu sorrindo. Como poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida mudou. Na verdade, Ricardo corrigiu gentilmente. Foi o dia em que muitas vidas começaram a mudar, inclusive a minha. O auditório da ONU em Genebra estava lotado. Representantes de diversos países, especialistas em inclusão social e líderes humanitários, aguardavam ansiosos pela próxima apresentação. No telão, o nome Sofia Santos Brasil brilhava em letras grandes. Ricardo, sentado na primeira fila ao lado de Helena, sentia seu coração bater acelerado. Não era a primeira vez que estava naquele auditório. Já havia participado de inúmeras conferências internacionais ao longo de sua carreira empresarial, mas nunca havia sentido uma emoção tão genuína como naquele momento. Sofia surgiu no palco, sua cadeira de rodas agora equipada com o protótipo que ela mesma havia ajudado a desenvolver. Estava elegante em seu vestido azul, os cabelos cuidadosamente arrumados com uma fita da mesma cor. Mas o que mais chamava a atenção era seu sorriso confiante e o brilho determinado em seus olhos. Bom dia a todos. Ela começou em inglês, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório. Meu nome é Sofia, tenho 11 anos e quero compartilhar com vocês uma história de transformação. O silêncio no auditório era absoluto enquanto Sofia narrava sua jornada. Ela falou sobre os dias difíceis lavando pratos no restaurante, sobre o encontro providencial com Ricardo, sobre a criação da fundação que levava seu nome. Mas, principalmente, falou sobre esperança e sobre como pequenos atos de bondade
podem desencadear mudanças monumentais. Muitas pessoas me perguntam se eu me sinto triste por estar em uma cadeira de rodas, ela disse, sua voz carregada de emoção. Eu respondo que não, porque aprendi que nossas limitações só nos definem se permitirmos. O que realmente importa é o que escolhemos fazer com as circunstâncias que a vida nos apresenta. Na plateia, Ricardo notou vários olhos marejados. A história de Sofia tocava em algo profundo e universal, a capacidade humana de superar adversidades e transformar dificuldades em oportunidades de ajudar outros. Hoje, Sofia continuou, não estou aqui apenas para contar minha história. Estou aqui para propor uma revolução na forma como vemos a deficiência e a inclusão social. Ela então apresentou seu projeto. Um sistema integrado de apoio que combinava tecnologia acessível, educação inclusiva e suporte familiar. Modelo já implementado com sucesso no Brasil através da Fundação Sofia, estava pronto para ser replicado globalmente. Não queremos apenas doar cadeiras de rodas ou construir rampas, ela explicou com uma maturidade surpreendente. Queremos criar um mundo onde cada pessoa, independentemente de suas limitações físicas, tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo. Quando Sofia terminou sua apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Delegados de diversos países se levantaram, oferecendo uma ovação de pé que durou vários minutos. Helena chorava abertamente de orgulho, enquanto Ricardo tentava disfarçar suas próprias lágrimas. Mais tarde, durante a recepção, representantes de organizações internacionais se aproximavam continuamente, interessados em implementar o modelo da Fundação Sofia em seus países. A menina respondia a todas as perguntas com uma combinação única de sabedoria infantil e maturidade precoce. Como você se sente sendo uma inspiração para tantas pessoas? Perguntou uma jornalista do Le Monde. Sofia refletiu por um momento antes de responder. Na verdade, todos nós podemos ser inspiração uns para os outros. Às vezes, precisamos apenas de alguém que acredite em nós e nos dê uma oportunidade. Foi o que o tio Ricardo fez por mim, e é o que quero fazer por outras pessoas. Ricardo, que ouvia a conversa à distância, sentiu seu coração se expandir de orgulho e gratidão. A menina que ele havia encontrado em um restaurante, lutando para salvar a mãe, agora estava mudando o mundo com sua força e determinação. Ela é realmente extraordinária, comentou um representante da UNICEF que estava ao seu lado. Não, Ricardo corrigiu suavemente. Ela apenas teve a oportunidade de mostrar o extraordinário que sempre existiu dentro dela. E é isso que precisamos oferecer a todas as crianças. Não apenas ajuda, mas a chance de desenvolverem seu próprio potencial. Um ano se passou desde a conferência em Genebra. O Palazzo Reale, onde tudo começou, estava irreconhecível. O antigo restaurante de luxo havia se transformado em um centro de formação profissional para pessoas com deficiência. O primeiro de uma rede que já se espalhava por várias cidades do Brasil. Na cozinha, onde antes Sofia lavava pratos, agora jovens aprendizes desenvolviam habilidades culinárias sob a orientação de chefes renomados. O antigo proprietário, tocado pela transformação que testemunhara, tornou-se um dos principais apoiadores do projeto. É incrível como tudo mudou, Sofia comentou, observando os alunos em suas atividades. Ela estava mais alta, seus olhos carregando uma sabedoria ainda mais profunda, mas mantendo aquela mesma luz especial que havia capturado a atenção de Ricardo no primeiro encontro. Você mudou tudo. Sofia, Ricardo respondeu empurrando sua cadeira pelo salão reformado. Sua coragem abriu os olhos de muita gente, inclusive os meus. Helena, que agora dirigia o programa de apoio às famílias da Fundação, se juntou a eles. Sabem o que mais me emociona? Ver como cada nova pessoa que passa por aqui leva consigo uma semente de transformação. Era verdade. O impacto da Fundação Sofia havia se multiplicado de maneiras inesperadas. Empresas que antes ignoravam a questão da inclusão agora competiam para implementar programas de diversidade. Hospitais que costumavam dificultar o atendimento a pacientes carentes haviam se tornado parceiros do projeto. Tio Ricardo, Sofia,
Chamou usando o apelido carinhoso que havia adotado. Lembra quando o senhor me perguntou se eu queria ser médica? Ricardo assentiu, sorrindo ao se lembrar daquela conversa no hospital. Bem, ainda quero, mas agora sei que posso ser muito mais. Quero ser uma médica que também ajuda a mudar o sistema, que luta para que todos tenham acesso aos tratamentos que precisam. Naquele momento, um grupo de crianças do centro de reabilitação chegou para um passeio. Ao verem Sofia, correram para abraçá-la. Ela era mais que uma inspiração para elas. Era uma prova viva de que os sonhos podem se realizar. Sabe o que aprendi com tudo isso? Ricardo refletiu, observando a cena. Que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que transformamos, e que às vezes precisamos perder algo de nós mesmos para encontrar nosso verdadeiro propósito. Helena sorriu, seus olhos brilhando de emoção. E pensar que tudo começou com um olhar, um momento em que alguém decidiu enxergar além das aparências. Sofia, cercada pelo carinho das crianças, ergueu os olhos para Ricardo. Não foi só um olhar, mamãe. Foi uma escolha, a escolha de fazer a diferença na vida de alguém. Ricardo sentiu seu coração se encher de uma alegria profunda. Ali estava o verdadeiro significado de sucesso. Não nos prêmios ou reconhecimentos internacionais que a Fundação havia recebido, mas nos sorrisos das crianças, na esperança renovada das famílias, na certeza de que cada pequeno ato de bondade pode desencadear uma revolução de amor e transformação. E essa escolha, ele completou, continua mudando vidas todos os dias. Fim da história. Queridos ouvintes, a história de Sofia e Ricardo nos mostra que a verdadeira transformação começa quando abrimos nossos corações para enxergar além das aparências. Para continuar essa jornada de emoção e inspiração, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente tocantes. Encontrem-na aqui clicando no botão à esquerda. Se esta narrativa tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida. Compartilhem seus pensamentos nos comentários e façam parte desta comunidade que acredita no poder da transformação. Afinal, como Sofia nos ensinou, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém.